Estamos no capítulo 66 do Livro da Esperança, nos 90 dias, juntinhos aqui, caminhando nessa preparação para o vir a ser. E hoje, quem vai nos conduzir, nas reflexões é a querida Rosana Moser. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece de hoje. Vamos agradecer a Jesus essa grande oportunidade, essa grande união de almas que se dedicam a estar aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, fazendo essa egrégora de amor e de muita esperança em dias melhores, nessa construção e que todos nós, juntos, podemos trilhar um novo caminho. Aqueles que virão para fazerem parte de um mundo melhor. Essa é a nossa jornada na vida. Que Jesus nos abençoe e que o tema da manhã possa nos inspirar a sermos melhores a cada dia. Graças a Deus. Bom dia, Rosana. Bom A Rosana é a dia. primeira vez que está conosco. É, Então, Rosana, fale para a gente de onde você é, como você chegou aqui no Instituto Ser. Conte um pouquinho sobre você e o que, o capítulo inspirou, no seu coração, como foi estudar sobre ele. então, eu sou aqui do Rio de Janeiro. É, eu cheguei no Instituto Ser, na verdade, eu já acompanhava há muito tempo com os 7 minutos com Emmanuel. Sempre acompanhei, sempre achei muito interessante a abordagem que o grupo fazia, de uma visão mais, como é que se diz? Atual das obras de Kardec. Eu achava aquilo maravilhoso, e aí acompanhava sempre, sabe, me chamando, as palestras do Haroldo. Aí a Adriana Loredo, que ela é do mesmo centro espírita que eu, e a Adri falou: olha, vai ter um estudo muito bom de Isaías, você que gosta, sempre gostei muito das parábolas. Aí ela falou: vai lá, assiste Isaías. Aí comecei a assistir Isaías, e no grupo de Isaías, eu não sei se foi no grupo, eu não sei se foi no WhatsApp, alguém comentou que ia ter esse estudo de Mateus 24. Eu falei: eu vou entrar para participar. Tinha já começado a pandemia. Aí eu entrei em Mateus 24, e aí tem o antes e depois de Mateus 24, né? Então, quem tiver, assim, curiosidade, vai lá assistir com a gente. Realmente é um estudo maravilhoso, é uma oportunidade e sem igual. Eu digo que tem a Rosana de antes e a Rosana de depois de Mateus 24, é um divisor de águas. E cá estou, e hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é bem desafiador, que é o papel do espírita, quem é o espírita, quem deve ser, como deve se portar, né? O que a gente vê desse tema, né? Então eu vou ler e aí depois eu faço algumas reflexões, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 66, O Espírita, do Livro da Esperança. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, em Mateus 20:16. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Vamos lá no texto. O espírita, na prática da doutrina espírita,
faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência, considera a humanidade por sua própria família, respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar, abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso, sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem presunção de saber tudo, de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem as paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigada a cultivar preconceito algum. Definindo-se espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", o Espiritismo também diz: "Não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução". Emmanuel. Então, a gente, pensando aí em tantos desafios que nós todos espíritas enfrentamos, né? E fazendo essa reflexão, num primeiro momento, a gente observa como esse texto ele tem semelhança com o capítulo do Homem de Bem, né? Que o item, capítulo 17 do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Sede Perfeitos, que é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. E aí a gente pensa assim, né? Ai, a gente pode se sentir frustrado, falar, ai, não cumpro nem metade desses requisitos, né? A gente não consegue se enquadrar em todos. Mas aí a gente lembra que no fim do capítulo do Sede Perfeito, Kardec nos lembra, não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todos as demais conduz. Então, a gente lembra que, na verdade, é uma construção. Estamos todos em construção, e essa vontade, essa consciência da necessidade de agirmos no bem já nos direciona para muita coisa.
né? Então, esse esforço consciente, ele precisa estar presente no nosso proceder. E aí a gente vai pensar na frase maravilhosa do Espírito de Verdade: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. E aqui entendendo esforço como contrário de acomodação. Então, eu me esforço o tempo todo, faço um esforço consciente e direcionado, com esse compromisso com a sua transformação moral. Porque o esforço sincero, quando o esforço é sincero, a transformação vem. E aqui a gente pensa também na palavra domar, né? Ele faz em domar suas más inclinações. Então, ele não diz extinguir. Tolo é quem acha que vai extinguir, porque isso é da natureza. Então, ele usa domar. A palavra domar é usada para os animais, feras, animais zoológicos. Ele usa domar suas más inclinações. Então, o que nós reconhecemos como selvagem, como primitivo, todos nós trazemos dentro de nós esse primitivismo que é o egoísmo, vaidade, orgulho. Então, a gente está atento a isso, né? Cristo não nos pede que esqueçamos nossa natureza, e sim que a gente evolua de natureza, né? Buscando a perfeição, que o Cristo é o nosso maior exemplo e modelo. E aí que ele diz, né, na linha 3, considera a humanidade por sua própria família. Como é importante isso? A gente está atento às necessidades, ao que vem passando a humanidade, tantas situações de desafio. Então, considerar todos como minha família. Então, os grupos também que são discriminados, que passam algum tipo de vários tipos que a gente vê de discriminação, também são nossa família. Então, cabe a nós ter também um olhar de amor e de empatia por esses grupos. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. E aqui a gente lembra a importância de reconhecer o veículo físico como nosso mecanismo de manifestação no corpo, no mundo material. Então, o respeito sem idolatria, mas respeito a esse corpo que é perfeito, que foi nos dado para cumprirmos o nosso compromisso, a nossa missão enquanto encarnados. Então, o respeito e o carinho, né? E bem dizendo a Deus pela oportunidade de tomarmos um corpo de carne e nos manifestarmos nesse mundo. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso, né? Aí é que a gente pensa, né, no exemplo do Chico Xavier, que ele fala, né, que ele trabalhou 30 anos no Ministério da Agricultura, e aí o Chico, quando se aposentou, né, ele fez questão de falar: "Eu não falei que dava para ser médio e profissional ao mesmo tempo, mas é preciso ter a disciplina do tempo. Então, fazermos bom uso das nossas horas, né? O tempo é o único recurso que a gente não, que é o recurso mais importante que a gente doa a alguém ou alguma situação. Então, termos a noção da disciplina do tempo. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Então, cumprir os meus deveres, meu trabalho com a minha família, meus filhos, meus pais, lembrando no o caminho verdade e vida, né, que o Cristo não traçou distinção entre o templo e a oficina. Lembrar que toda a terra é altar de oração do Cristo e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E aí a gente lembra, né, que nós mesmos, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, temos sempre isso em mente, onde quer que a gente esteja, que a gente seja um farol dessa luz do Cristo, né? Já dessa consciência iluminada pelo Evangelho do Cristo. E aqui na linha 12, né? Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Então, mais uma vez, a gente não pode viver à parte da sociedade. Os problemas do mundo nos interessam e somos parte dele, né? Sou homem, nada do que é do homem me é estranho, né? Então, devemos
estar atentos às necessidades, procurar nos interessarmos. Quem sabe podemos ser um veículo para amenizar os sofrimentos, né, desses irmãos. Estuda sempre, esse aqui é mandatório, né? Todos nós que estamos aqui já temos essa ideia e essa consciência, né, da necessidade do estudo. O espírita, se não tiver o estudo, a fé esclarecida, né, ele foge de camba para o misticismo. Então temos que ter esse compromisso com nós mesmos, porque conosco, porque está dentro da codificação estudar. Então não podemos nos esquecer do estudo, reestudo das obras básicas de Allan Kardec, dos livros de Chico Xavier, tantas obras maravilhosas que a gente pode aurir, né? Nos auxiliar. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Então, termos mais uma vez essa preocupação com a sociedade, não nos calarmos frente aos infortúnios que assolam os nossos irmãos, sermos solidários, termos compaixão e fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Lembrando que Deus socorre os homens por intermédio dos homens. Então, mais uma vez, que a gente esteja atento às necessidades dos nossos irmãos. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. E aí, aqui eu não preciso nem repetir como a gente viu sobre o uso do recurso amoedado, né, do dinheiro. E a Taninha estava falando aqui no início, né, da importância da gente enxergar o dinheiro como uma mola propulsora. É, dessa necessidade de quanto ele pode movimentar no bem da comunidade dos nossos irmãos. Então, de forma nenhuma, nós é que precisamos saber lidar com ele, né? Como estava dizendo na música, né? Que eu diga sempre quem é o dono de quem, né? Então, a gente ter essa sempre em mente. O recurso financeiro, ele é uma mola, o mundo gira, o mundo se movimentou e nós estamos nesse ponto, e muito em virtude do dinheiro bem empregado, que pode diminuir muitas dores. Então, se nós tivermos essa oportunidade, que possamos agir, né, em benefício dos nossos irmãos, sendo também veículo do Cristo e de Deus, né? Lembrando que é empréstimo. Nós estamos portadores de recursos financeiros como empréstimo. Ao fim da jornada, vão perguntar, né? A gente vai responder o que fizemos dos recursos que nos foram confiados, né? Evita os excessos. E aí a gente precisa lembrar de Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, que a gente saiba dosar, viver com equilíbrio, ter em mente a necessidade da gente se observar, se autoburilar. Todo excesso é prejudicial, seja de alimento, seja de água, seja de sol, seja de ar, de excesso de trabalho, pouco trabalho, nenhum trabalho, ociosidade. Então, todo o excesso é prejudicial e pode nos paralisar, né? E nós temos um compromisso com a nossa evolução, então que a gente saiba usar bem os recursos que chegam até nós, evitando qualquer excesso. E aqui eu achei bem interessante. Eu achei essa linha perfeita. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Como é importante a gente lembrar, né? Que a gente precisa acatar o preconceito do outro, porque isso está dentro da lição do respeito. Respeito, mas eu não tenho. Eu não posso, enquanto eu olhar o meu irmão como um companheiro de caminhada junto comigo, não é isso que o Cristo nos pede, né? Então, que a gente tenha essa visão, respeito os preconceitos, o que for, mas a mim não cabe. Como o Chico sempre dizia, né? Que é aquela lição que ele falava que aos outros eu dou o direito de ser como querem. A mim eu tenho compromisso de ser cada dia melhor, compromisso com a nossa própria evolução e com
com a missão, né, que nós assumimos perante o Cristo, né? E aqui, essas reflexões sobre o texto mesmo, né? Mas aí eu fiquei pensando que esse texto, ele fala da parábola dos trabalhadores da última hora, né? E é uma parábola tão desafiadora, né? É, não podemos, então a gente deve fazer então uma breve reflexão sobre esse aspecto, né? Está lá em Mateus 20, 16: os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí eu passando, né, buscando material para falar, eu queria falar exatamente sobre a parábola dos trabalhadores de última hora, que é bem desafiante, né? A gente pensa assim, mas aí quem chegou por último vai ganhar igual quem chegou no primeiro momento, né? Eu também penso isso, né? Mas aí a gente começa a estudar, começa a compreender como é que o trabalho da última hora, que somos nós, não se engane, somos exatamente nós. Como é que também tem muito valor, porque também veio fazer algo útil que mais ninguém fará. Então, o Cristo conta conosco, né? Então, aí eu achei esse texto muito bom de Joana de Ângeles, está no livro Jesus e o Evangelho, é a psicografia do Divaldo, né? O capítulo é o capítulo 20 e tem dois, últimos e primeiros. E aí eu vou ler rapidinho. Os profetas foram os primeiros a trazerem a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Cumpriram com as suas missões, abrindo espaços luminosos para aqueles que viriam mais tarde. São considerados trabalhadores da primeira hora, por haverem suportado a invernia dos sentimentos e a canícula das paixões desequilibradas. Logo depois vieram os intelectuais, seus herdeiros, os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana que haviam haurido nos ensinamentos recebidos os exemplos e os estímulos para continuarem trabalhando a terra ingrata dos sentimentos terrestres. Por fim, veio a revelação espírita. Parece mesmo não haver lugar na sociedade para quem abraça a doutrina de Jesus, desvelada dos enigmas e libertada das mazelas e desvios que sofreu através dos séculos. Sabendo, no entanto, que o tempo é escasso e as circunstâncias não são favoráveis, uma empatia superior domina o sentimento do servidor devotado, impulsionando-o ao prosseguimento do esforço de autotransformação para melhor, superando as marcas do passado, as heranças primitivas e trabalhando com acendrado amor. Os seus objetivos centram-se no serviço do bem e, mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, psicologicamente mantém-se em termos de consciência de si mesmo, administrando as funções da máquina física sem castrar-se ou fugir dos compromissos que lhe dizem respeito, não dependendo dos caprichos terrestres, porque vinculado emocionalmente à vida sem limite. Compreendendo o convite de Jesus para que sirva em quaisquer condições que apareçam, nunca desanima no serviço, reforçando as convicções espirituais, quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo. Sucede que muitos desses trabalhadores, ora enganjados na renovação, retornaram ao proscênio terrestre para darem cumprimento aos deveres que ficaram interrompidos na retaguarda em outras reencarnações fracassadas. Que somos nós mesmos, né? Que agora retornamos. Repetem hoje as experiências malogradas anteriormente sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos e filosofias existentes, aos espíritas conscientes de suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em condições melhores, cabem neste momento graves compromissos que não podem nem devem ser postergados, quais sejam os de proclamar a nova era e demonstrar pela lógica e belo bom senso assim como através dos fatos da mediunidade dignificada, a existência do mundo causal, a anterioridade do espírito ao corpo, os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta correta, do pensamento edificante, da ação do bem ininterrupto. Simultaneamente, deverá preparar a sociedade terrestre
para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade. Nessa oportunidade que chega, espocarão as luzes da verdade, desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos. O amor triunfará dos caprichos da libido, expressando-se sem tormentos nem angústias, em formoso contributo para a felicidade geral. É inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua delicada parábola. Então, nesse texto maravilhoso, Joana de Ângeles nos lembra o compromisso que assumimos, né? Eu termino aqui a minha exposição e agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade, e agradecendo a vocês pela paciência de ouvir, por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, amigo. Aproveita e faz a prece final para a gente, Rosana, por favor. Tá bom. Jesus, nosso divino amigo, Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho no bem, do trabalho do nosso autoaprimoramento. Que sigamos, Senhor, nosso compromisso contigo, que assumimos há tantos milênios. Que possamos, Senhor, nessa oportunidade que aqui estamos, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, sem desprezar nenhuma oportunidade de sermos úteis aos nossos irmãos, fazendo consciente, com esforço consciente, que queremos te seguir e queremos fazer a tua vontade. Te pedimos que ampare a todos que aqui estão, aos nossos amigos do Instituto Ser, para que todos se sintam abraçados nessas vibrações carinhosas, que se sintam amparados em suas dificuldades, e te pedimos que nos permita e nos auxilie para que estejamos sempre conosco, porque sabemos que estás sempre conosco. Gratidão, divino amigo, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, amigos. Um bom dia a todos. Bom dia, que assim Gratidão. seja. Obrigada, querida. Beijo, um bom Bom dia. dia. Obrigada. Bom dia. dia. Bom dia a Com todos. Deus, Um amigos. beijo. Deus. Com a Obrigada, paz no querida. coração de todos.